Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius pedindo para mais uma live aqui. Hoje eu tô aqui com um convidado especial, só chamar ele aqui e mandar live pra ele. Pronto, esperando ele entrar. Enquanto isso aí, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, qualquer coisa assim, a gente vai trocando uma ideia. Ele já tá aí na área, vai aparecer aqui E agora. aí? Fala aí. E aí, Pedro, beleza? Tranquilo, mano? Como é que você tá? Beleza. Tá me ouvindo de boas? Tô assim. Ah, suave, então. Eu tô usando aqui um ring light, tá meio longe. De boa. Mas e aí? Conta aí tua história pra galera que não te conhece, se apresenta. Vamos trocar aquela ideia pesada. Bom, bora. Bom, galera, quem não me conhece ainda, prazer. Meu nome é Eric, né, um investidor da Arábia. Eu tenho um Instagram aí, investidor da Arábia. Porque eu moro na Arábia Saudita, né? Então não é porque eu criei o nome só de zoeira, mas eu moro mesmo na Arábia e desde 2017 moro aqui, né? E eu conheci o mercado americano, principalmente, né? Comecei com o mercado americano porque eu vim para cá trabalho, eu precisava investir, né? O dinheiro que eu estava ganhando aqui. Eu não vivo de mercado financeiro, eu trabalho com tecnologia mas eu precisava investir. E graças a Deus eu comecei a estudar, né, em 2017 sobre o mercado. Comecei a estudar sobre renda variável, né, que era o objetivo. E aí descobri o mercado americano, que eu me apaixonei, porque, pô, todo mundo utiliza aí produtos americanos, né, utiliza seja a tecnologia, seja um dispositivo, seja os softwares. Então, pô, não é possível que essas empresas sejam ruins, né? Então eu comecei a investir no mercado americano, vi que era uma excelente oportunidade. Em 2017 também comecei a olhar um pouquinho sobre o mercado brasileiro, fundos imobiliários, o padrão, né? Para quando a gente está investindo aí em renda variável, a gente vê lá, pô, comece com fundo imobiliário porque oscila menos, né? É menos volátil. Então comecei com fundos imobiliários em 2017 e depois eu migrei para ações aí, é, diversificando meu portfólio um pouco melhor aí com ações no Brasil, que eu vejo que tem oportunidade. Eu falo bastante no meu Instagram sobre mercado americano, só que no Brasil também tem bastante oportunidade. E como a gente vive no Brasil, né? Quem mora no Brasil ou tem aí bens no Brasil, também quer ter uma renda no país. Então não dá para abrir mão aí de ter investimentos no Brasil. E aí de lá para cá, eu fui investindo e em 2019 criei o Instagram aí, investidor das Arábia, para mostrar minha vida aqui na Arábia, não só investimentos. Eu mostro o dia a dia aí pro pessoal também, troco bastante ideia. E falo de investimentos, né, também, que é bem bacana passar o pouco que eu sei pra galera. E aos poucos a gente vai melhorando, e sempre que vai melhorando, vai aprendendo, vai passando pro pessoal. Sim, muito louco. E já aproveitando aí o gancho que você falou de mercado americano, eu queria saber aí qual é a sua opinião sobre as BDRs, que agora foram até liberadas para o investidor convencional, né? Qualquer investidor pode Sim. ter. Eu queria saber o que você acha que faz mais sentido, que é mais coerente para o investidor mediano aqui que já investe no Brasil, mas ele quer se diversificar nos Estados Unidos sem ser só por IVB11. Então eu queria saber qual alternativa você prefere aí. Não, eu fiz até um IGTV. Quem quiser depois ver um pouco mais detalhado lá, eu lancei um IGTV sobre BDR e até o YouTube também. Cara, com certeza é muito, na minha opinião, quando você investe pensando em longo prazo, não faz muito sentido você investir em BDR. Porque se você pensa em longo prazo, você vai criar um acúmulo de capital. E você vai querer, logicamente, se diversificar seu portfólio e ter uma moeda forte, né? Ter investimento diretamente atrelado aí ao dólar e não indiretamente, que é o caso das BDR. Quando você investe por BDR, você não está comprando efetivamente a ação americana, né? Você está comprando o direito de negociar a ação, mas indiretamente. Então, se você pensa em longo prazo, na minha concepção, você tem muito mais benefício investindo lá fora, porque você vai estar investindo diretamente na moeda, né? Você vai estar mandando dinheiro lá para fora, você está quebrando esse viés doméstico, que é você investir no Brasil. Você está investindo no Brasil em reais, na bolsa. Então, assim, você está quebrando esse viés. Você está mandando dinheiro para fora,
abrindo uma conta numa corretora americana e negociando diretamente com americanos que estão lá também negociando nessa mesma corretora, né? Então, você tem muito mais ganho aí. No longo prazo, você vai estar recebendo dividendos em dólar, né? Então, se você botar um horizonte de longo prazo, o dólar tem o potencial de valorização muito maior do que o real, porque o dólar é a moeda mundial. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas o dólar hoje é a moeda mundial, né? Os Estados Unidos têm uma menor inflação do que o Brasil. Então, tudo... Acho que travou, né? Voltou? Ah, agora foi. Beleza. Tudo tende aí que no longo prazo o dólar continue você tendo uma valorização sobre o real. Então, se você pensar no longo prazo, você tendo o dólar, você vai estar tendo esse aumento de patrimônio exponencial automaticamente, né? Então, uma empresa que paga 5% em dólar, e se ela manter esse crescimento, ela manter esse 5%, só do dólar estar aumentando, você já vai estar tendo esse ganho de capital, né? Então, é como se tivesse um aumento aí indireto. E sem contar que você tem isenção, né? Você tem isenção até R$ 35.000 por mês de venda nos Estados Unidos. Então você tem essa isenção fiscal também. Claro que você vai ter taxa de envio, você vai ter o spread, você vai ter IOF, mas é o que eu falo, pensando em longo prazo, vale muito mais a pena você abrir uma conta no exterior e investir nas melhores empresas, né? ETFs, REITs, o que você quiser, lá você tem. É diferente do BDR, que você tem poucas opções, sem contar a liquidez, né? Que é pífia. Sim, sim, isso é verdade. E assim, eu enxergo, eu não tenho tanta experiência assim, em relação ao mercado americano, então não consigo julgar exatamente, né? Mas o que eu vejo como uma desvantagem muito grande das BDRs, além de você não ter o ativo de verdade, é você também não estar diversificado o risco do país, que é o maior motivo, porque o Brasil está sempre em crise, né? Exato. Você falou muito bem. É uma coisa que as pessoas elas não estão, elas não pensam muito, e é uma coisa que elas deveriam pensar, né? É o seguinte, quando a gente fala diversificação, não é só você diversificar com ações e fundos imobiliários, você ter, sei lá, setor de energia, você ter transmissão, geração, aí você vai ter saneamento, você vai ter bancos. Você está diversificando lá micro, mas você continua no país, né? Você tem fundos imobiliários sem problemas, excelente, mas você continua no Brasil. Você tem renda fixa, títulos públicos, sem problema, excelente, mas você continua no país. Você continua inserido no Brasil. E querendo ou não, o Brasil ele é um país emergente que tem altos e baixos. E a gente está vendo aí notícia que influencia no curto prazo a bolsa, influencia os ativos. E você tem que sair disso um pouco, tem que pegar um outro país que tem uma outra legislação, que tem uma outra economia. Isso vai reduzir o risco do seu país, né? E quando você fala BDR, é exatamente isso. Você continua no Brasil, você continua na legislação brasileira. Qualquer canetada que aconteça aí, você pode sofrer as consequências, né? Se o Brasil precisar de dinheiro, os caras vão lá e passam uma lei lá, BDR agora, você não pode transferir dinheiro. A BDR, sei lá, eu não sei o que pode acontecer. Tudo pode acontecer no Brasil, né? Então, assim, tem que ficar atento a isso. Por isso que você mandando dinheiro para fora, você está em outra lei, em outra legislação, que tem um risco jurídico também menor, né? Então, eu acho que vale muito a pena você pensar nisso sempre, na hora que você monta uma carteira de investimento, você ter essa diversificação. Eu pensei isso, graças a Deus, eu fiz de forma automática, né? Eu mandei a grana para os Estados Unidos primeiro, antes de começar a pensar em tudo isso, mas automaticamente já fui diversificando o meu risco. E hoje em dia, eu estou colhendo os frutos, né, de ter uma diversificação aí tão grande, né? Minha carteira hoje é 50% Estados Unidos e 50% Brasil. Então, assim, eu vejo que em momentos de crise eu estou ganhando e quando o Brasil também está subindo, eu estou ganhando também. Então, eu acabo perdendo menos e ganhando aí. Eu posso estar ganhando um pouquinho menos que a Ibovespa quando a Ibovespa vai bem, né? Mas, quando a bolsa também americana vai bem e a Ibovespa vai mal, eu também acabo ganhando mais. Então, eu acho que isso tá dando certo na minha carteira, na minha estratégia. E time que está ganhando, a gente não se mexe. Então, mantenho essa estratégia aí, vou aprimorando as análises, mas a estrutura em si tá bem bacana e eu vou mantendo. Sim, sim. E aproveitando aí que você trabalha no setor de tecnologia, eu queria saber a sua opinião aí, se você acha que tem alguma empresa aqui no Brasil que tem potencial, ou se você prefere investir nos Estados Unidos, que tem lá as FANGs, que tem muito mais potencial, e também maneira da gente analisar, né? Ah, com certeza, né? Quando a gente fala de tecnologia, já remete logo ao Vale do Silício, já remete logo aos Estados Unidos. E quando eu penso em tecnologia,
eu não gasto meu tempo analisando tecnologia no Brasil. É uma coisa minha, cada um tem a sua opinião. Se você vê valor em TOTOS, em links, você analisa a empresa e investe. Eu vejo valor em Facebook, eu vejo valor em Amazon, então eu escolho investir minha grana lá. Se eu tenho R$ 500, ou eu posso escolher, ou eu posso investir R$ 500 na TOTOS, ou eu posso investir R$ 500 na Amazon. Você escolhe onde você quer colocar esse dinheiro, né? Talvez para você a seja melhor. Aí é uma opinião sua, né? É uma visão sua, eu não vou julgar. Mas eu vejo valor lá e os resultados mostram isso, né? Se você for pegar o segundo trimestre aí, das ações de tecnologia americana, se for pegar a mesma as FANGs aí, pô, elas tiveram resultados maravilhosos, né? Então, Elas seguraram o mundo, né? elas seguraram e elas estão segurando na bolsa, na verdade, né? Se você Sim. for pegar a bolsa americana e analisar nesses períodos, o S&P está subindo mais por causa dessas empresas. O resto está lá embaixo. Se for pegar bancos, os bancos americanos estão lá embaixo ainda, né? Estão sendo negociados aí abaixo do valor patrimonial. Então, empresas de consumo também. Coca-Cola é um caso. O PL da Coca-Cola aí hoje está em torno do quê? 22. Já, 2 anos atrás estava em 64. Então, assim, para você, o preço dela caiu bastante. A empresa continua entregando, claro que teve efeitos aí não recorrentes, porque o mundo parou, mas elas continuam entregando, tem valor, né? Então, assim, são oportunidades para quem quer ter um ganho de capital. Mas eu gosto muito de tecnologia, então, assim, empresas de financeira, setores aí mais perenes, como energia, saneamento, eu gosto do Brasil, eu acho que tem muita oportunidade. Mas setores de tecnologia eu gosto dos Estados Unidos. Então eu faço até essa diversificação de setor, eu faço aí entre países, né? Então quando for tecnologia, eu vou colocar Estados Unidos, vou colocar China, que eu estou analisando empresas da China de tecnologia. Então eu vou colocar esses países com empresas diferentes, setores diferentes, e aí Brasil, eu gosto de financeiro, né? Eu até fiz um post hoje comprando Wells Fargo contra Bradesco, e o pessoal fica louco, eu faço lá uma comparação. E o Bradescão da massa com alguns múltiplos, tá, galera? Não estou fazendo uma comparação detalhada, mas eu peguei só alguns múltiplos, eu faço uma brincadeira. O Bradescão deu pau lá no Wells Fargo, né? Então, para você ver que os bancos aí no Brasil, eles conseguem ter... Claro que tem esse oligopólio aí, né? Eles conseguem dominar o país, mas isso reflete no resultado. E o que eu estou pegando alguns múltiplos baseados no resultado, e o Bradesco consegue dar um retorno legal. Então, eu faço isso. E eu acho que é interessante você sempre também ter uma estratégia baseado, não só em segmentos, mas também em economias e fazer essa brincadeirinha aí, que vale a pena, né? Quando você faz uma diversificação, você reduz seu risco e se você pega boas empresas, você vai ganhar no longo prazo, né? Não tem como você perder. Você não pode ser especulador, né, galera? Hoje tem muita gente aí especulando muito e analisando pouco. Então tem que começar a analisar um pouco mais, diversificar um pouco mais, ter uma estratégia e parar de ficar repetindo aí frases que todo mundo fica repetindo. O meu ponto de vista é bem parecido contigo, mas acho que assim, até um certo ponto, se você quiser especular, desde que você tenha uma estratégia por trás disso, tudo bem. Se a questão é que todo mundo... o tal youtuber falou que essa empresa vai a tal preço, eu vou lá e compro. Não é assim que funciona, né? Exato. Não, você tá certo. Tudo é gestão de risco, né? Então, assim, se você tá 5%, 10% do seu patrimônio para especular, pô, nada contra. Mas você não pode ser louco. O que eu vejo hoje é gente que todo dia tá repetindo a mesma coisa, velho. Conga. Mano, estuda direitinho. Você quer repetir, mas deixa uma porcentagem do seu patrimônio. Porque é uma coisa que eu vejo é o seguinte: se essa ação que você está especulando, que você está torcendo, sobe muito ou cai muito, e isso já te tira o sono, já te deixa preocupado, é sinal que você está muito exposto a essa ação. E se essa ação é de especulação, então alguma coisa está errada, entendeu? Se você deixa uma porcentagem, ela sobe ou desce, e você está só acompanhando, você está tranquilo, beleza. Aí você já está com uma gestão de risco. O problema é se você ficar preocupado, começar a cair os coloca mais, e começa a aumentar essa participação. Aí que entra o perigo. Eu concordo. Eu acho que é toda questão de você ter uma estratégia. Só que o que acontece é que a maior parte das pessoas sai seguindo a estratégia dos outros e nunca tem nada por trás. Aí vai lá, despenca tudo, você fica desesperado porque você não sabe porque você comprou cada uma dessas coisas. Então, eu acho que estratégia está acima de qualquer coisa.
se você for um especulador com estratégia, você tem chance, você de repente tem mais chance de dar certo do que um investidor sem estratégia. Então é justamente você saber o que está fazendo, botar uma porcentagem que você aceita e está perdendo, né? Exato, é isso que você falou, estratégia, cara. Para tudo você tem que ter uma estratégia, né? Sempre que você começa qualquer coisa na sua vida, você tem que ter uma estratégia. Ah, vou começar a faculdade. Qual que é a sua estratégia? Terminar em 4 anos. Você tem uma estratégia, né? Você não quer ficar arrastando a faculdade 10 anos. Então, assim, tudo você tem uma estratégia na vida. Por que não nos investimentos, que é uma coisa que é importante, né? A gente fala de dinheiro. Então, quando eu comecei a investir, minha estratégia qual que era? Quando eu comecei a investir em 2017, eu preciso colocar esse dinheiro para trabalhar e eu estou pensando em longo prazo. Estou pensando em independência financeira num longo prazo. Por quê? Eu estou na Arábia. Eu estou ganhando bem aqui na Arábia? Estou ganhando bem. Eu vou gastar tudo que eu tenho? Não. Minha estratégia era, não posso me dar o luxo de gastar tudo que eu ganho, ostentar 100% e não pensar no meu futuro. Porque tem muita gente que faz isso, né? As pessoas elas não pensam no longo prazo, então num período ela ganha um dinheiro do caramba e ela queima aquele dinheiro. Só que depois a vida dela muda e aí ela perde tudo, entendeu? E eu não posso me dar o luxo de minha vida mudar, eu perder o emprego aqui na Arábia. Pô, aí eu vou ter que voltar pro Brasil. E se eu queimar todo dia, eu vou ter que voltar pro Brasil. Aí eu me ferrei, entendeu? Então eu pensei o quê? Desde o começo. Preciso colocar esse dinheiro para trabalhar e no futuro aí eu usufruir. Então é isso que eu faço. Claro que eu vivo. Eu falo pra galera viver também. Tem que usar um pouco a grana, não pode só ficar pensando em investir. Mas você vai ficar maluco, né? Fica maluco, tem que viver. Eu viajo, né? Eu vou pro Brasil, eu compro as coisas que eu quero, mas também um passo de cada vez. Eu não faço loucura. Eu não faço loucura. Você tem que ter esse planejamento. Eu vou trazer um pouco mais pra frente aqui, porque eu não enxergo, velho. Eu tô meio cego, eu preciso trocar minha lente. Aí eu vi o pessoal mandando mensagem aqui. Eu não tô respondendo a ninguém aqui. Ô, Cuprido, depois você me fala aí um pouco sua história também, velho. Que eu fiquei curioso, que você é muito novo. Você tá com quantos anos? 16? Isso. Vou explicar Aí, aqui, velho, você é então. louco. Eu tenho idade pra ser seu pai, velho. Tem quantos? Eu tô com 31, velho. Que isso, quase o dobro já. Quase o dobro, velho. O dobro. Conta um pouco sua história. Você tá muito novo, mas você tem uma mentalidade bem legal. Eu já fiz live com o Kid Investor, né? Provavelmente você já conhece o Kid Investor. Sei. Pô, ele é novo pra caramba também, batalhador, tá correndo atrás. O lazer dele é estudar, conhecer um pouco mais as empresas. Isso é excelente, ele fica feliz fazendo isso, né? Então, se ele tá feliz, tá bom. E você? Você começou a investir quando? Qual que é a sua estratégia? Você amou ações desde a primeira vista? Como é que foi? Cara, foi assim, desde pequeno, a minha família sempre foi cética em relação a isso. Então sempre falavam que bolsa era cassino, as coisas assim, porque a minha família é de língua portuguesa. Então tem a cultura de investir sempre em imóvel, porque para eles é aquela frase, quem compra terra não erra, né? Daí o que acontece é que, tipo, eu comecei a me interessar e estudar sozinho mesmo. Tipo, do nada mesmo. Aí aqui em casa a gente conseguiu convencer o meu pai a me deixar começar a investir. Daí eu comecei com 15 a investir, estudei tudo sozinho mesmo. Peguei tudo para estudar sozinho. Na época eu não comprei nem nenhum curso, estudei tudo na internet de graça. Uhum. Aí eu comecei a estudar ali a investir com o dinheiro que eu tinha, estudar. E comecei a perceber que, cara, se eu focasse no longo prazo, eu podia cuidar melhor tanto da minha saúde, da minha vida, para ver que, tipo, eu preciso pensar no amanhã para viver hoje bem. E, cara, eu me descobri nisso. Eu gosto muito e eu sou, assim como você falou do Kid Investor, também fico feliz estudando e é meu passatempo. Não passatempo, Show. porque é quase um trabalho, porque eu faço isso o dia inteiro. Aí já virou uma responsabilidade, né? Você já tem um perfil, você passa conteúdo, e isso é legal, né? Porque, querendo ou não, a gente ajuda as outras pessoas e ajudando uma pessoa já tá valendo, né? Eu vejo o pessoal aqui que gosta bastante de mim, de você, e, pô, a gente tá ajudando a galera. Quando eu criei meu perfil foi a mesma coisa, né? Eu pensei em mim primeiro, comecei a estudar para eu ter um rumo, mas eu vi que eu poderia ajudar outras pessoas de uma maneira aí. E passando esse conhecimento aos poucos, a gente vai ajudando a galera também. Mas eu vi que você tem dois monitores atrás, né, velho? Você gosta de fazer um tradezinho ou não? Não, cara, eu gosto de... Eu tenho algumas estratégias de especulação, mas trader não. Não, Tá. não day trader. Trader sim. Trader é um swingzinho, né? Vamos fazer um swingzinho. Eu tenho uma porcentagem da minha carteira, eu falei até pessoal, né?
10% a 15%, eu faço um swing trade às vezes, né? Então, assim, por exemplo, Via Varejo, ela tava 4 conto, 5 conto. Eu analisei, falei, pô, ela tá num turnaround, talvez seja uma oportunidade. Então, eu coloquei uma porcentagem pensando nisso, mas isso controlado, como você falou, né? E Helbor é um outro case que eu coloquei também controlado. Esse daí eu chupei manga, mas ainda faz parte, né? Ela tá lá, é uma empresa cíclica, construção, e se continuar com a taxa de juros baixa, a economia tem voltando, isso pode influenciar as empresas. É isso que a gente fala, tem que ter uma estratégia, né? Até a Paula, a mulher trader, que ela fala assim, se você gosta de trade, ela tá aqui também. Eu já fiz live com ela é excelente, né? Ela é day trade, mas ela explica de uma maneira aí bem fácil de entender e sempre com o pé no chão, que é o mais importante, né? O primeiros Eu acho que aportes essa também é a tá questão aí. mais difícil aí do trader, né? Você controlar o risco e saber ter humildade, né? Porque, cara, é muito difícil Exato, você assumir assim, cara, eu posso perder dinheiro aí, porque o trader ele é prepotente, ele pensa que vai ganhar dinheiro sempre. exato. E é uma coisa que quando você ganha, você vai querer dobrar a aposta, né? E isso que é o risco, que você vai dobrando até uma hora que você perde, e aí você pode perder muito mais aí do que você investiu. Ó, o Andrei tá aí também, é um cara que eu gosto O André é bastante, bravo. fala de exterior, fiz live com ele. O Renoir também é um cara que eu gosto bastante. São pessoas aí que inspiram, né? É isso que é legal, né? Que assim, um vai ajudando o outro de formas indiretas, né? Você vai se inspirando em umas pessoas e você acaba inspirando outras pessoas, né? E é um ciclo que vai se fortalecendo e o importante é todo mundo estar unido aí e crescendo junto, né? Sim, sim, até porque o nosso país a gente ainda tem muita desinformação em relação a isso. E a gente tenta desmistificar o máximo possível. Porque, por exemplo, quando eu comecei, o meu objetivo não era nem ter um canal na internet. O meu objetivo era assim, eu investia, eu era buy and hold, né? Aí eu Aham. comprava as empresas. Só que o que acontecia? Eu esquecia das empresas. Porque, pô, eu estudo pra escola, tenho várias coisas na minha cabeça. Aí eu gravava vídeo falando de tudo que eu sabia da empresa pra eu assistir depois, quando eu quisesse saber. Ô, louco. Aí o Você vídeo fez tipo um diário, um vídeo diário, né? é tipo isso, tá lá no meu YouTube, é tipo um slide que eu vou apresentando. Eu nem boto o rosto. Aí, se você for lá assistir, eu comento as empresas. Aí, no final, já tinha bastante gente assistindo. Ah, vou levar a sério isso aí. Exatamente. Tá vendo? Uma coisa que você fez despretensioso acabou dando certo. E é o que eu falo para quem tá entrando, né? Eu vejo o pessoal entrando aí no Instagram. Aí o pessoal vem me mandar mensagem, ô Daza, como é que eu faço aí para começar a ter seguidor, né, tal? Porque o meu também, eu fiz, galera, quando eu fiz meu Instagram, não era para ganhar seguidor, era uma coisa que eu gostava de falar. Eu tinha um blog antes do Instagram, né? Um blog financeiro. E o blog foi descoberto. E ele era anônimo, e aí foi descoberto. Uns amigos meus ficaram fuçando e descobriram um blog. E aí eu falei, porra, eu abandonei o blog, fiquei bravo, né? E depois eu criei o Instagram para isso, para relatar o meu dia e para mostrar minhas estratégias. E aí as pessoas foram vindo automaticamente. Eu não estava focado em ganhar seguidor. E é o que eu falo pra galera que está começando agora. Você quer começar agora? Não foque em ganhar seguidor, né? Foque em agregar valor, para Porque dá você valor, gerar né? valor, que aí o seguidor vai vir automaticamente, né? E, por exemplo, você me falou, oh, Daz, vamos fazer uma live. Eu falei, pô, vamos fazer uma live, porque eu já vi seu conteúdo, eu conheci você pelo Tio Uli, ele falou bem de você. E, pô, quando uma pessoa com porte do Tio Uli fala de uma outra pessoa, né? Fala do conteúdo, é legal, né? Você parar e prestar atenção. Pô, deixa eu ver, né? Esse conteúdo, porque essa pessoa falou, né? Lembra uma frase que até o Thiago Negro fala que eu sigo também é: o importante não é o que falam, e sim quem fala, né? Então, é importante quem tá falando essa coisa. Uma crítica vai ter sempre. Se vê uma crítica de uma pessoa importante, aí você vai ter que parar e prestar atenção. Deixa eu ver o porquê que ele falou isso, né? Porque as pessoas importantes, né, que te dão um caminho para você seguir, um conselho, alguma coisa assim. Então, eu parei e falei, pô, você faz um bom trabalho, parabéns, você é novo também. E eu fico muito feliz, né, de alguma maneira ajudar de alguma forma também. Sim, sim, eu acho que é exatamente isso. Queria agradecer aí pelos elogios. E, cara, é exatamente essa questão. Porque, cara, você tem que saber de quem você tá ouvindo as coisas, né? Porque o que não vai ter é a gente te criticando, falando um monte de coisa. Você tem que saber filtrar. Porque tem muita gente também que vai
te criticar só porque queria estar no teu lugar, ou que Exato. tem inveja. Então, é saber filtrar. Tudo é filtro na vida, né? Exato. E para você é bem importante, né? Você é novo, mas você tem uma maturidade já, né? Mas é difícil, às vezes, você ver críticas, né? E às vezes, pô, você não vai gostar, você não gosta de ouvir crítica, mas você tem que aceitar, né? Então, principalmente para você que é novo, é bem importante você já ter esse filtro, né? Porque, pô, você tá novo, crítica vai surgir, vai vir cada vez mais. Vão falar, você é novo, você não sabe de nada, né? Isso Já é falaram, já. padrão. Hã? Já falaram, mas, cara, Já se falaram aí, você ó. for ver meu conteúdo, eu duvido que a pessoa que fala isso de mim sabe mais do que eu. Toda Exatamente, humildade. exato. Isso é bom, isso é bom. Você confia no seu taco, né, pessoal? Eu não sei se é da sua época, confia no meu taco, mas Já ouvi, já. então, mas é uma coisa que é interessante. O pessoal perguntou se minha live ficou gravada com o Tchuli. Cara, ele gravou, eu tive acesso a ela no YouTube. Eu não sei se eu baixei. Eu até pedi pra minha esposa baixar, porque ela que me ajuda com os vídeos. Eu não sei se ela baixou ainda, mas estava gravado sim. Pelo menos eu tinha acesso. Tem que dar uma olhada. Cara, agora eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria, na verdade, duas. O que você acha de ETF, principalmente no exterior, já que eles pagam dividendo? Tem vários ETFs. E também, quais são suas maiores posições aqui no Brasil e por quê? Beleza. Sobre ETFs, eu amo ETF. Eu amo ETF. Eu gosto muito do ETF no exterior, tá? No Brasil, você tem ETFs bons. Eu acho, pô, eu tenho o ETF de small cap, eu acho um ETF bem interessante, porque é difícil você analisar small caps e é uma maneira de você diversificar de várias small caps, né? E quando a economia está indo bem, como a gente viu lá em 2019, 2018, 2019, a economia estava indo bem, pô, o ETF de small cap performou bem melhor do que o ETF do BOVA 11, né, por exemplo. E aí Mas você... a minha opinião desse small cap aí, eu concordo com tudo que você falou. Acho que Tá. small caps, principalmente aqui no Brasil, são difíceis de analisar. Mas a gente também não tem muito small cap na bolsa. Então, no small 11 tem, tipo, Bradespar, que é uma holding. Como uma Não, você holding, tem mas Fleury também, Fleury, que é uma empresa grande. Você não, o conceito small cap acaba sendo um pouco diferente no Brasil, né? Porque você acaba incluindo muito mais empresas, não é exatamente o small cap. Mas é uma maneira de você diversificar, né? E você ter uma performance um com pouquinho certeza tem mais diferente potencial. da bolsa. E diminuindo o risco, né? Um outro ETF que eu acho bacana no Brasil não para você ter efetivamente, mas para você se basear, ter o Divo 11, você consegue ver a composição desse ETF são empresas que pagam dividendos, né? Nos últimos 12 meses, elas têm lá uma negociação boa. Então você consegue ver algumas empresas que talvez você venda a empresa lá no ETF, você consiga estudar ela por fora e talvez colocar na sua carteira. Então você pode ter como uma base, né? Mas nos Estados Unidos, por que eu gosto de ETF nos Estados Unidos, né? Você tem milhares, você tem mais de 2.000 ETFs, né? Você tem muitos ETFs de tudo que você quiser, né? E você tem, como eu falei, isenção. O ETF vai entrar assim como isenção. Você vai ganhar dividendos na sua conta. Então é uma outra coisa que você tem, né? Você ganha dividendo na sua conta, reduzindo o risco. Então, pô, por que eu vou querer comprar, sei lá, Tesla? Eu gosto de Tesla, Daza. Já me perguntaram, né? Eu gosto de Tesla, Daza, mas eu tenho medo, porque ela é muito especulativa, tô precificando o futuro, né? Pô, então por que você não pega um ETF que tenha uma porcentagem em Tesla, né? Por exemplo, eu até falei nos stories agora há pouco, o Smog é um ETF de energia renovável de baixa emissão de carbono, né? Empresas com baixa emissão de carbono, e aí a Tesla ela tem 12% de participação nesse ETF. Então é uma opção, talvez se você queira estudar, talvez esse ETF seja uma opção. Você vai ter Tesla numa porcentagem bem grande, né, 12%, e você vai ter outras empresas. E a performance desse ETF foi muito boa aí nos últimos anos. Então você tem várias opções. Então eu gosto muito de ETF, seja para investir em empresas, seja para investir em REITs, né, que são os fundos imobiliários no exterior, né, aproximadamente. Você tem ETFs de REITs, então eu queria colocar 3 REITs na minha carteira, e aí eu preferi me expor no ETF, porque eu teria esses 3 REITs, teria diversificação também e teria dividendos. Então eu preferi me expor a ETF. Ouro, a mesma coisa. Lá fora você tem ETF de ouro. No Brasil você vai ter que pegar lá o OZ1D
que é negociando o ouro direto na bolsa, né? Mas aí é 250 gramas. O Z2D nem tem liquidez direito. Então, assim, são opções que você tem lá fora que você pode colocar na sua estratégia para diversificar e escolher um ativo reduzindo o risco. Então, eu gosto bastante de ETF, cara. Achei muito interessante esse ponto de vista e justamente, cara, eu acho que uma parada assim que é muito difícil você investir no Brasil, ainda mais para quem tem pouco dinheiro, é ouro. Porque ou você vai ter que pagar taxa de administração no fundo, ou você vai ter que ficar de fora, porque os contratos de ouro são muito difíceis de negociar. É, Então, exato, exato. E o pessoal tá falando, Daza, perdi me perguntaram até agora há pouco, eu perdi o time, né? Perdi o time de ouro. Cara, na minha estratégia, eu não compro para ficar vendendo ouro. Eu tenho uma porcentagem de ouro. Então, eu acho que você não perdeu time se você tiver essa estratégia que você vai deixar uma porcentagem da sua carteira. Porque agora o ouro tá caro, beleza. Mas se você não tem nada, é melhor você pagar mais caro e ter do que não ter nada. Porque se acontecer alguma coisa com a bolsa, explodir alguma coisa e a bolsa derreter, se você tivesse ouro, talvez o ouro possa se valorizar mais ainda e você ganhar com essa alta, né? é que nem quem perguntar, Tesouro Selic ainda vale a pena? É melhor você ter do que não ter. É É, melhor ganhar 2% no Selic do que perder na bolsa. exato, exato. Ainda eu falo para as pessoas, eu fiz até um meme outro dia da enfim, hipocrisia, né? Que o pessoal fala que renda fixa morreu e bota no Tesouro Selic a reserva de emergência, né? Enfim, hipocrisia. Mas assim, você tem que ter classes de ativos diferentes, né? Uma coisa que é bem importante é você ter classes de ativos. Renda fixa, galera, é uma classe de ativo. Talvez agora não seja mais atrativa de acordo com o tipo de renda fixa. Você tem vários tipos de renda fixa, galera. Renda fixa não é só título público, tá? O título público é o tipo de renda fixa mais seguro. Você está emprestando dinheiro para o país, para o governo. Só que você tem outros tipos de renda fixa. Você vai ter debenture, que é renda fixa. Você vai ter CDB, que é renda fixa. LCI, LCA, que é renda fixa. Então você tem vários tipos de renda fixa, com vários tipos de remuneração. Mas é claro, quanto maior a remuneração, maior o risco. Por isso que você tem que ter uma estratégia até para sua renda fixa. Eu diversifico em renda fixa também, né? Não deixo só em um tipo. Então, isso é bem bacana. Você vai aprendendo e você vai diversificando em várias classes, né? E aí, no final, você vai ter uma estratégia aí bem legal, bem diversificada. Eu acho muito interessante. E aproveitando aí que a gente falou de ETF, eu queria te fazer uma pergunta. Qual ETF você acha que performou melhor aqui no Brasil nos últimos 10 anos? Que eu fiz um backtest. Qual você acha que foi? Aqui no Brasil, É, cara, não sei, você me pegou agora. Você fez o backtest, é? fiz. Não vai falar que foi de títulos públicos, não. IMAB. Não, se fosse 20 anos era provável. É. Qual que foi? Qual que foi? Fala aí. Cara, um índice de materiais que tem WEG, Suzano, Uzi Minas. Cara, é um índice. Qual que é esse daí? Eu vou te falar. Qual que é? Fala aí, nem Eu eu. acho que é MXRB, se eu não me engano. MXRP? Vê se é B de bola no final. Vê se é isso. MXRB? Deixa eu ver. Acho que é isso. Porra, eu quero aqui nos Estados Unidos, velho. Peraí. Não, não achei nada não. Não falou nada não. MXRB? Pera aí, eu vou abrir aqui. Ó, tá vendo? Olha a loucura. E pior que no Brasil você tem o quê? É um índice, mas você tem um ETF relacionado a ele? É o MXRB, que é o ETF? Não, é um ETF. É o bota aí ETF. IMAB. Eu acho que é IMAB, não sei. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, IMAB é de renda fixa, hein? Ah, tá, então não. Vê qual que é. Deixa eu ver se o pessoal tá mandando umas perguntinhas aí pra ver. O pessoal mandando Ismal 11. Ah, Tem alguma coisa... MATB 11. MATB? É. MATB. Material. Tipo material do Brasil. Alguma coisa assim, né? Isso. Caraca, velho. Eu nem sabia disso daí, meu. Culpa de quem? Culpa da VEG, né? Não tem VEG, eu acho. É um índice de materiais básicos, é verdade, é. Deve ser só papel, deve ser celulose, né? Materiais básicos. E depois tem que ver a composição dele, nem sei a composição desse TF. Ô, legal isso daí, não sabia não, pô. Dá uma olhada depois. Aqui, Ó, o Fiuza perguntou um negócio aqui, ó. ETF de ouro paga dividendos? Fiuza, eu fiz um IGTV, cara. Tá até nos meus stories, tá? Eu explicando. Mas não paga, porque o ouro, ele não é uma empresa, né? Ele não vai gerar valor, né?
Então, assim, o dividendo é uma porcentagem do lucro. Então, se é uma empresa e não tem lucro, ele não paga dividendo. Você só vai ter o ganho de capital. Mas o Buffett foi esperto. O Buffett ele pegou o quê? Mineradora. O Buffett ele comprou lá uma mineradora, né? Então, ele ganha dividendos porque é uma mineradora, uma empresa, né? Que minera ouro. Então, com a alta do ouro, ela ganha e ela também paga dividendo. Aqui, ó. Composição. Manda aí. Gerdau, Suzano, Bradespar, Uzi Minas, CSN, Duratex, Klabin, Uzi Caraca. Minas, falei. Muito louco, nunca tinha ouvido falar também. Como a gente falou, né, meu? É uma maneira. Se você gosta desse setor, mas você não quer correr o risco de pegar uma empresa somente, é as opções que você tem, né? Você pode ter mais ETF. nesse setor, né? Porque é cheio de dívida, governo. Exato, exatamente. É uma maneira que você tem de diversificar no setor e aí você vai ter uma performance legal, né? Mas lembre-se, né, que no ETF, no Brasil, quando você vende, você tem que pagar imposto de renda, tá, galera? Então, Tem 15%. não tem isenção, né? Igual as ações. Ainda tem a questão da liquidez, que eu não sei se a ETF é muito líquido. Exato, tem essa questão, né? É verdade, porque BOVA11 tem uma liquidez legal, agora você vai pegando esses ETFs aí que são um pouquinho mais escondidos aí, você vai acabando reduzindo a liquidez. Até a liquidez do BDR, eu até falei no vídeo, eu peguei acho que Disney. Pô, a liquidez da Disney é horrível. Se eu não me engano, tinha. Era 1 milhão e 600 mil no mês negociado, alguma coisa assim. No mês? É. Que isso? Pequeno demais. Enquanto lá fora era 15 bilhões de dólares a Disney, né? DISB. Então, a Disney, né? DISB o BDR. Então, cara, eu acho que eu vi pelo Infomoney. O site do Infomoney ele mostra aí. Depois você dá uma olhada no site do Infomoney, ele mostra a liquidez. Cara, é pequeno. Então, assim, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, né? Claro que, pô, Daza, mas eu tenho nada, eu tenho pouquinho, né? Mas, pô, é um jogo de longo prazo, galera. Você sempre vai pensar em longo prazo. Investe um pouquinho, depois você investe. Lembrando que não dá pra você comprar também, né? Fração, né? Fração. Teoricamente, dá pra você comprar fração, você vai comprar um BDR, mas um BDR de Disney vai ser 700 conto, velho. 700 reais. Então, assim, se você for pegar uma ação da Disney, é 130 dólares. Mas você pode comprar fração nos Estados Unidos, né? Com 10 dólares você consegue comprar. Então, é uma coisa que você tem que ficar atento também. Eu concordo muito com isso. Eu acho que as pessoas também acabam tendo aquele viés assim, pô, agora tem um BDR aqui, então eu vou conseguir investir direto lá fora, mas não é bem assim. Eu, inclusive, quando eu não tenho tanta noção do mercado americano, como eu já falei, então eu fiquei nessa dúvida. Mas realmente faz muito mais sentido você investir diretamente. Mas a pergunta que eu queria te fazer é em relação ao imposto de herança, que eu vejo muita gente receosa, porque tem a questão aí que nos Estados Unidos vai incidindo maior ainda de acordo com o seu patrimônio. Aí também tem a questão de abrir uma offshore. Aí eu queria saber se você tem alguma coisa a dizer sobre essa parte fiscal. Então, essa questão de aumentando de acordo com o patrimônio é quando você é residente. Quando você é estrangeiro, é 40% sem choro nem vela, direto, né? E aí o que eu falo pra galera, quando você abre uma conta numa corretora, eu não sei as outras corretoras, mas pelo menos na Avenue, você consegue colocar abrir uma conta em conjunto e você coloca uma outra pessoa para estar junto com você nessa mesma conta. Então, o ideal é você sempre colocar uma pessoa para estar com você, porque aí ela consegue, caso aconteça alguma coisa, né? Vamos bater na madeira. Caso aconteça alguma coisa, essa pessoa consegue ter o direito de resgatar sem passar por esse processo. Então, galera, preste atenção nisso, senão é 40% aí na lata que você vai ter. Mas, né, o que a gente sempre pensa vamos pensar que a gente vai estar vivo, que a gente vai estar investindo, né? Vamos sempre pensar no melhor das hipóteses, mas sempre com um pezinho aí no chão. E por isso que é importante você abrir com um cônjuge, né? Abrir em conjunto com alguém. Senão você acaba pagando esse preço. Mas é o que eu falo. O exterior, ele é excelente para você investir, sempre pensando em longo prazo. Se você quer pensar em 5 anos, não, eu falo, não, nem começa a investir lá fora, porque você vai pagar spread, IOF, e aí quando você for resgatar o dinheiro, você vai ter que pagar uma taxa de transferência internacional. O estresse, imposto de renda. Exato. Então, se você pensa em curto prazo, então não invista lá fora. Investe no Brasil, VVB11, que é mais fácil, ou fundo, ou até BDR, se você quiser. Fica no Brasil. Agora, se longo prazo, o pensamento é longo prazo, acúmulo de capital, vai na fé aí que investimento no exterior e até ETF é bem tranquilo. Eu falei pro pessoal na minha super live, o S&P 500
Se eu for pegar os últimos 10 anos do S&P 500, ele retornou por ano 11%, 11,4% ao ano. Um ETF, que você está comprando um ativo e automaticamente está diversificando. Isso em reais, né, Penido? Se você for converter isso para dólar, o retorno por ano ficou de 26%. Ou seja, por ano, 10 anos, 26%. Então, cara, com um ETF, você só comprando um fundo passivo. E ninguém compra um só, você pode diversificar e deixar isso melhor ainda. Exato, se você diversificar, não. Eu quero uma porcentagem que não é na Bolsa Americana, eu quero um país que eu gosto, eu quero um pouquinho de ouro, um pouquinho de tecnologia, ou sei lá, ou saúde, não sei o que você gosta. Nos Estados Unidos você consegue investir no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Sei lá, na Turquia, na China. Exato. No mundo inteiro. E você tem ETFs lá, ETFs de países emergentes. Só vai ter ETF de país, com países emergentes. Ah, eu quero ETF de renda fixa. Você tem ETF de renda fixa também. Você tem ETF de bebida alcoólica. Outro dia, você não bebe, né? Você é de menor, não pode beber. Não. Mas outro dia o cara perguntou, quer bebida alcoólica? Eu quero. O cara era cachaceiro. Passei pra ele o ETF só de bebida alcoólica, né? Então você tem de tudo, galera. De tudo. Você fica louco, né? Falta dinheiro, né? Porque é dólar, né? Então o dólar tá 5 e pouco, falta dinheiro. Mas é sempre importante diversificar, galera. Diversifique. E eu também queria te fazer uma pergunta polêmica aqui. Quero saber a tua opinião. Preço importa? Olha, é polêmica essa pergunta, hein? Vamos lá. Na minha concepção, depende. Vou ter que ficar em cima do muro, mas é por dois motivos, né? Primeiro, se você vai ser um investidor recorrente, preço não importa. Assim, todo mês você vai investir uma porcentagem naquele ativo por um longo prazo, preço não importa, porque no longo prazo você vai fazer um preço médio, automaticamente. Mas, se você tem 10 milhões e quer começar a investir, preço importa. Por quê? Porque se você colocar 10 milhões de uma latada só, num ativo que o preço pode estar alto, eu acredito que você pode aí, psicologicamente sofrer muita consequência aí. Porque se esse ativo oscilar, variar de preço, você vai ficar desesperado porque aquele valor que é um montante alto vai variar e vai impactar muito. Então, o que eu falo, quando você tem um montante muito grande, a minha estratégia seria o quê, né? Dividir esse montante aí em uma quantidade específica, sei lá, 24 vezes, e aí você vai aportando por mês essa quantidade, porque mesmo se tiver oscilação, você acaba fazendo uma média menor. Então, eu acho que, num longo prazo, o preço não importa, mas depende muito do montante que você tem para investir, cara. Ah, sim. Só para complementar o que você disse, um pouco com o meu ponto de vista, até parecido com o seu. Eu acho que, assim, o mercado, no curto prazo, ele é ineficiente. Mas no longo, a tendência é ele se tornando mais eficiente. Autocorrigir. Sim, mas ao mesmo tempo, assim, se você só for fazer o dollar cost averaging, que é aportar todo mês, você pode, por exemplo, se você não estiver sempre atento na dinâmica das empresas, cara, pode fazer besteira. Se você fizesse dollar cost averaging em Cielo, você ia perder muita grana. Exato. Exatamente. Então, eu acho que é tudo questão da tua iniciativa como investidor. Se você não está disposto a acompanhar a empresa, fica no ETF, cara, que é passivo e não perde nem tempo. Mas eu acho que se você for selecionar a empresa, o preço pode importar sim, porque dependendo aí do que você faça, você pode se dar mal, né? Exatamente. Mas é uma coisa que a gente... Pô, vamos pegar o caso da Cielo, por exemplo. Se você voltar alguns anos atrás, que ela dominava o mercado, você poderia pegar uma tendência de alta, de baixo e falar, não, eu vou esperar porque tá numa alta, eu vou esperar ela dar uma queda para eu entrar, por exemplo. Mas no longo prazo, ela acabou perdendo competitividade, né? Então, se você não analisa o setor, se você não analisa o todo, você ia acabar fazendo um preço médio para baixo sempre, mas chega num momento que ela tá... Mesmo ela sendo uma boa empresa, ela perdeu competitividade, né? Ela acabou ficando para trás. Então, é por isso que é importante você sempre diversificar, né? Porque você vai reduzir um pouco esse risco, mas você tem, claro, analisar a sua empresa, analisar o setor, fazer uma análise do investidor que é ativo, né? Porque se você não quiser perder tempo, é melhor você ficar numa estratégia aí mais defensiva. Mas no longo prazo, se você analisar as empresas que você quer e sempre continuar analisando, né, ficar ativo, eu acho que dá para você fazer uma média, claro, que você pode ter um caixa, né? Porque normalmente quem defende o dollar cost averaging não faz muito sentido ter caixa. Eu já acho que é importante você ter um caixa até para psicologicamente você aproveitar a oportunidade quando acontece.
E também, né, você ter uma estratégia que você vai aportar cada mês, cada 2 meses, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Para você fazer uma média e se cair mais, você consegue aproveitar, né, essas oportunidades. Eu acho que é muito essa questão, porque, por exemplo, quando o coronavírus chegou, é com certeza uma parada que tornou o mercado eficiente, nem que seja no curto prazo. Então, eu acho que você pode mesclar as duas estratégias, mas eu acho que se eu fosse para definir uma aí, eu ia dizer que o mercado é ineficiente na maior parte do tempo. Não, ele é eficiente na maior parte do tempo, Eficiente. mas você consegue se beneficiar das ineficiências dele no curto prazo. Exato. Até porque isso que faz, por ele ser ineficiente, né, no curto prazo, é que surgem oportunidades, né, que você vai aportar numa empresa boa, pagando menos do que ela vale, né? Porque se ele fosse eficiente 100% do tempo, a gente não teria oportunidade de investimentos, né? Sim, aí seria a hipótese lá do Team Fama, né? Que a gente só teria mais retorno com mais risco. E a gente ia ter que aumentar o nosso beta até o talo se a gente quisesse uma performance melhor, né? Exatamente, exatamente. E você acompanha o beta da sua carteira total ou não? Não. Ah, tá. Você Eu também acompanha? não acompanho, não. Não, eu não acompanho também, não. Porque Eu vejo dos ativos, mas... Falei. eu acho que, assim, eu tenho a noção do beta, eu deixo na minha planilha, tem um beta de todos os ativos, mas é uma medida estatística que diz muito do passado. Então, assim, a gente tem uma noçãozinha ali para ter um parâmetro, sei lá, uma CSN da vida que tem um beta 2, já fica um pouco mais receoso. Mas de resto não anima muito não. Até porque se essa empresa ela tem um risco maior, ela tem, teoricamente, tem que dar um retorno maior, né? Você está correndo um risco maior, é para ter um retorno maior. E às vezes tem gente que está aportando em ações que tem um risco muito alto e o retorno não acaba não sendo compensador, né? Então a pessoa acaba correndo muito mais risco e tendo um retorno muito menor. Então tem que ficar atento nisso. E hoje, galera, tem sites hoje que já falam beta. Acho que o investing.com ele te mostra. Ele já te mostra pronto lá o beta para você e você só vai e olha para ver, né? Se é igual a 1, 1 vai ser a bolsa, né? E aí abaixo de 1 ele vai ter uma volatilidade menor e acima vai ser um pouco mais arriscado, né? Sim, sim. Eu acho que é bom você ter um parâmetro mesmo, mas tomar uma decisão de acordo com o beta, tipo, montar uma carteira de acordo com o beta, eu já não vejo tanto sentido assim. Eu também não faço isso. Eu não faço isso, pelo menos, né? Eu vou mais eu faço uma análise top-down, eu vejo lá os setores que eu gosto, e depois de os setores que eu gosto, eu vou vendo as oportunidades nesse setor, né? Eu concordo Então, muito com essa análise aí. Porque, por exemplo, o setor de varejo da vida, varejo de eletroeletrônico, que eu digo, de Magazine Luiza, varejo, eu prefiro ficar de fora aí como investidor, justamente por ser um setor aí com a margem minúscula, muito exato. competitivo, enfim, eu prefiro fazer o top-down. Exatamente. Porque tem gente que faz o bottom-up, né? Eles analisam oportunidade. Eu também não, porque aí que você tem que ser mais ativo ainda, né? Quando você faz esse bottom-up aí, você tem que ficar muito em cima das empresas, porque você está pegando empresa aí de setores que pode ser bem crítico, né? Exatamente. Aí o setor sofre, por exemplo, a CSN, ela pode ser uma... Eu estou falando da CSN como exemplo. Ela pode ser uma empresa muito boa, só que... E daí? O setor dela é horrível, é muito comoditizado. Então, se o aço vai lá para baixo, ela se ferra. Então, tem coisa que é incontrolável. Exatamente. Aí quem vai tomar o ácido vai ser a pessoa que tem a ação e não olhou, né? O Zeca perguntou quantos ativos tem tem na Arábia ou eu tenho? Se for quantos ativos eu possuo, eu tenho, acho, cara, em torno de uns 30 e poucos. Eu quero diminuir isso. Eu tô até com uma estratégia para diminuir um pouco, porque já tem estudos, galera, mostrando aqui em torno de 20 a 25 ativos. Tem estudos que falam de 15, né? Outros falam de 20 a 25. Você já reduz aí o máximo do risco da sua carteira e depois vai ser risco sistêmico que você não controla, né? Então não adianta você enxutar de ações, porque no final das contas você não vai acabar reduzindo mais seu risco, tá? Então eu tenho em torno de 30, porque eu comecei a comprar Brasil, depois fui para os Estados Unidos, e aí eu tenho renda fixa. Tudo isso daí são ativos, tá, galera? Renda fixa é um ativo, ações é um outro ativo, fundo imobiliário é outro ativo. Então, no final das contas, você tem que estar em torno de 20 a 25 aí, de ativos e tem que estar sempre descorrelacionados. Aqui, ó. Achou aí? O risco total da carteira. Exatamente. Aí aqui você vai diminuindo o risco não sistemático. Por exemplo, você investe na Petrobras. Ela tem o risco não sistemático dela falir.
Aí você vai diversificando em várias empresas para sair o risco não sistemático, mas tem um risco que não acaba, que é sistemático, que é o do mercado como um todo. Exato. Aí aqui nos 15 ativos seria o máximo, não, o máximo diversificável que você conseguiria. Exatamente, exatamente. Aí eu quero deixar em torno de ativos totais, tanto o Brasil quanto o exterior, eu quero deixar em torno de uns 25. Porque pô, tanta coisa boa que não tem como se reduzir tanto, né? Então eu quero ter em torno de uns 25 total, somando ações, renda fixa, Brasil, Brasil e exterior. Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos. Tá difícil, velho. Pô, com os Estados Unidos, por que você ainda investe no Brasil? Por ver upside no setor financeiro, elétrico, saneamento? Porque, na verdade, no Brasil eu tenho um imóvel aí, né? E eu penso em um dia voltar pro Brasil. Então eu acho que é importante você ter um pouco de investimento num país onde você quer residir, né? Onde você vai ficar residindo. Até porque, pô, uma renda imobiliária, uma renda de um FII aí todo mês não é mal para ninguém, né? Você receber todo mês uma graninha e no país onde você vive. Então eu acho que o Brasil tem oportunidades, lá fora tem ótimas oportunidades também, mas lá fora, como eu falei, é um investimento que você vai pensar em botar o dedo como última opção, né? Então, se eu for num dia viver de renda ou começar a viver de ter uma independência financeira, eu vou começar a usufruir mais dos ativos aí de renda do Brasil e aí aos poucos eu vou mexendo lá fora caso eu queira, né? Então, a última camada, por isso que eu penso nisso. Mas nada contra, viu, galera? Tem gente que fala, eu posso ficar 100% nos Estados Unidos? Pode. Você pode investir 100% nos Estados Unidos. O importante é você saber o que você está fazendo, né? E o bom é você ter dois países na carteira justamente para ter o risco fiscal e Exato. diversificado. Mas lá nos Estados Unidos o risco é muito menor. Exato, é menor, mas ainda assim tem, né? Pô, vai ter agora. O pessoal tá perguntando bastante também sobre eleições lá fora, né? Do Biden e o que pode acontecer. Não dá pra saber, galera. Então, assim, tem gente que tá esperando chegar a eleição pra pensar em investir nos Estados Unidos. Para, velho, começa agora. Diversifica. Depois já. Bagulho é novembro. Tem risco? Tem. Eu até postei nos meus stories agora falando que se for o Biden, por exemplo, ele vai possivelmente taxar as empresas, né? Vai ter reforma tributária e isso vai impactar no lucro por ação das empresas e isso daí pode impactar sim a bolsa. Mas fazer o quê, galera? Já viu aquele gráfico da Ibovespa, né? Sobe caindo, velho. O bagulho sobe caindo. Então lá fora é a mesma coisa. Muda governo, volta governo. O importante é se cair agora, aproveita e aporta mais, né? Caiu, aproveita e aporta. Você pode controlar. Se cair, você compra. Exato. Mas não tá tentando prever o que vai acontecer. É tipo aqui, vai querer ficar prevendo se o Paulo Guedes vai sair, se a reforma tributária passa, se não passa, tá maluco. Exatamente. Senão você fica louco, né? São eventos que a gente não controla. O que você controla? Você pode ganhar mais, você controla o quê? Sua renda. Então vai trabalhar mais em vez de perder tempo aí especulando, trabalha o dobro e aí aporta o dobro que você pode, que aí vai ser muito melhor no futuro, né? Então aportes, escolher boas empresas, bons ativos, você controla isso, só basta você estudar. E tempo, cara. Tempo você não controla. Você espera o tempo que... hoje em dia o que falta é paciência, né? É uma coisa que acho que você tem. E como é que você conseguiu... Acho que tá acabando a live, mas explica direitinho. Como é que você conseguiu mudar a sua mentalidade? Eu não sei se no começo você era mais ansioso, quando você começou a investir. Como é que você conseguiu mudar isso para ter uma mentalidade mais de longo prazo e não ligar muito para as oscilações? Acho que estudando, né? Quando você estuda, você vai entendendo melhor e aí você acaba reduzindo um pouco essa ansiedade, né? É exatamente isso, cara. Eu comecei já estudando pelos caras que têm mais essa visão de longo prazo. Então, para mim, foi um pouco mais fácil. Porque no começo eu pensava realmente que era ganhar dinheiro rápido e fácil. Mas, tipo, eu não precisei perder dinheiro para ver que isso não funcionava. Eu fui estudando e vendo que os caras tinham resultado mesmo. Os caras que fizeram 1 bilhão são aqueles que têm esperança no longo prazo e investem nele. Então, cara, foi justamente trocar essa mentalidade de imediatismo que a gente constrói durante a nossa vida, como um todo, por uma mentalidade de longo prazo. E você, como é que foi esse seu desenvolvimento aí? Cara, basicamente foi a mesma coisa. Na verdade, não, basicamente não. Eu até minto. Eu aprendi na raça. Por quê? Porque quando eu comecei a investir em 2017, eu entrei no topo do Bitcoin. Então, eu comprei Bitcoin no topo e tomei uma lapada muito grande quando o Bitcoin caiu, né?
E aí eu dei um passo para trás e falei, peraí, velho, alguma coisa está errada. Eu fui com muita sede ao pote, aí depois eu fui estudando e automaticamente fui vendo. O meu perfil de investidor é X, eu fui com ganância, não conhecia meu perfil, e eu fui mudando automaticamente. E é uma coisa que eu falo pra galera hoje, tá? Quanto mais você estuda e mais você aprende, menos ansioso você fica, porque você vai vendo que boas empresas, elas vão te dar retorno num longo prazo. Então não tem por que você ficar desesperado no curto prazo. É automático, galera. Quando você muda essa chavinha, você percebe que não tem por que você ficar desesperado se acontecer alguma coisa no curto prazo. Lembrando que você tem que estar diversificado exatamente para isso. Porque se você tiver 100% em ações e aí a ação, ao invés de estar subindo, ela começa a cair e você fica preocupado, é porque você está muito exposto ao risco. Então, é um Sim, conjunto de estudo e está posicionado de acordo com o seu perfil de investidor, né? se você não aceita ver, sei lá, 80%, o Baster fala isso. O Baster fala que se você não aceita ver 80% do dinheiro que você coloca em renda variável caindo, você não tem que investir aquele dinheiro. Você tem que investir o dinheiro que tu aceita ver lá embaixo, porque justamente não é para você tocar nele no curto prazo. É. O Baster é um cara que eu acompanhava bastante no começo e foi uma coisa que fez também eu aprender, né? Porque ele fala na Dá lata muita e porrada. dá muita porrada. Então você vai aprendendo na porra. Pra quê? Igual outro dia a pessoa perguntando, se eu vender meus direitos de subscrição, eu preciso pagar DARF, né? Eu falei, você tem que pagar, mas pra que você vai vender o direito de subscrição, velho? Deixa o bagulho lá. É o Basta fala a mesma coisa. Pra que você vai vender isso aí? Deixa esse negócio virar pó, você usa ele pra você adquirir mais ações, né? Não fica querendo ganhar, porque você vai ter mais dor de cabeça e aí você vai ter que seguir a burocracia que é do Brasil de gerar DARF, pagar e etc. Exatamente, cara. Eu acho que a maioria das vezes, quanto mais você mexe, mais você burocratiza e piora o processo. Então, Exato. é uma parada assim, é o que você falou. Foca em ganhar o dobro no teu trabalho, que o resto do dinheiro já faz por você. Exatamente, exatamente. É bem importante isso e as pessoas elas acham que a bolsa vai fazer elas ficarem ricas, né? Mas na verdade você vai ficar rico com a bolsa, porque você vai trabalhar, você vai aportar Mas e é a um meio bolsa só. só vai ser um instrumento que vai te ajudar a potencializar o seu patrimônio, né? Então, pô, graças a Deus, você aprendeu isso daí, também veio de uma família que não mexia com investimento, aprendeu isso. Eu também vim de uma família que nunca mexeu com investimentos, aprendi isso. E é importante que isso a gente vai levar nas próximas gerações, né? Isso que é legal. E as pessoas que estão aqui com a gente, vocês que estão aprendendo, galera, vocês vão levar e vocês vão mudar a vida das suas famílias, das suas futuras gerações. O importante é você ser consciente e fazer isso da maneira certa. Sim, é uma bola de neve, cara. É um efeito de você aqui, ó. Snowball. Bola de neve. Exatamente. É exatamente o efeito de você investindo cada vez mais e aumentando o seu patrimônio, porque, cara, os seus filhos, netos vão te agradecer por essa mentalidade. E você mesmo, no teu futuro, quando tiver velhinho, você não vai precisar depender da Previdência, que aqui no Brasil é uma pirâmide praticamente. Então, é isso, cara. Exato, exato. Não dependa do governo, galera. Eu tava analisando até as dívidas públicas aí, cara, é bizarro, é bizarro. Uma hora a conta já não fecha. O Brasil já se endivida para pagar dívida e uma hora vai apertar de novo o calo aí. E eu espero que vocês não estejam dependendo do governo, porque não dá para você depender dos outros. Dependa de você mesmo. Então, plante hoje para colher amanhã, né? Então agora já tá acabando aí, falta 1 minuto e meio. Essa mensagem mesmo de você cuidar da tua vida, literalmente, e focar em você, na sua família, em cuidar do seu dinheiro bem, que se você fizer isso, você já vai estar bem preparado para não depender do governo nem ficar culpando ele por nada que acontece na sua vida. E Exato. queria te agradecer por ter aceitado aí o convite. E Tamo para junto. encerrar, eu queria falar para você recomendar um livro aí para a galera que você gostou, deu, mudou sua vida, você já deu de presente para muita Com, cer gente. com certeza, com certeza. É um livro aí que eu acho que todo mundo deveria ler. É antigo, mas, pô, até hoje faz sentido. É o Investidor Inteligente. Você que está começando agora, lê esse livro. Você vai mudar muito a sua mentalidade e você vai aprender bastante. Então, pô, é um livro que eu leio, releio, sempre pego uns trechos, faço IGTV. Vale muito a pena e é um livro que eu indico pro pessoal. Então é isso, galera. Tamo junto. Muito Valeu, obrigado. mano. Depois a gente É marca outra live nóis. para trocar uma ideia. Quando você aparecer aqui no Fechar. Brasil, a gente se Vou encontra. no Rio um dia. Você é do Rio, né? Eu vou no Rio um Eu dia vi aí. também, tava com o Gui outro dia. Aí a Eu gente se vi, e o tio encontra Uli também. Eu tô cheio também. de. E ele caiu. Mas galera, é isso. Vou encerrando aqui, porque
já deu aí o tempo. Tamo junto. É só o começo. Valeu!